Graça e paz, amados. Para mim é muita alegria, muita honra poder estar aqui nessa noite. Deus me deu o privilégio de ver o nascimento desse lugar. E eu estou maravilhado. Pastor Fábio estava mostrando as instalações. E eu fiquei assim, agradecido a Deus por tanta graça, por tanta bondade. Como é bom a gente ver um milagre. Isso aqui é um milagre. A gente pode testemunhar isso para engrandecer o nome do Senhor. Eu entrei aqui, eu senti uma graça de Deus tão grande nesse lugar. A gente viaja por muitos lugares, pregamos em muitos lugares, mas tem lugar que desde o momento que a gente chega é uma guerra até para entrar no lugar. E tem uma unção, tem uma graça, tem uma presença de Deus tremenda aqui nesse lugar, né? E a gente fica, eu estou debaixo de muito temor aqui nessa noite, por Deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem feito, que eu acredito que Ele quer fazer aqui também. Esse culto de milagres, ele vai se estender, que vai ser difícil ter lugar que caiba o número de pessoas. É muitos e muitos milagres, sinais, curas, prodígios e até ressurreição de mortos. Amém? Para a glória de Deus, debaixo da unção, da direção do Espírito Santo, eu quero saudar todos vocês. Que bom que você veio. Que bom que você ouviu a voz de Deus. Não foi uma pessoa que te convidou, mas o Espírito de Deus moveu você até esse lugar. E eu acredito que Ele quer incendiar teu coração nessa noite. Desde o final do ano passado, uma palavra tem queimado no meu coração. A palavra de 1 Coríntios 2:9, que diz: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que ainda não subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no início desse ano, nos primeiros dias, eu quis tomar uma direção, e não era uma direção ruim, mas o Espírito de Deus disse: segura, porque o que eu quero fazer nunca foi feito, ninguém está fazendo, e nunca vai ter depois alguém que faça. Eu falei: Senhor, muito obrigado. E foi isso que eu vi aqui. Deus, enquanto a gente adorava aqui, a minha vontade era bater nesse púlpito com muita força, nesse altar. Aquela palavra que diz, eu quero tomar essa liberdade antes de começar essa palavra. Terra, ó terra, escreve: o Rio de Janeiro está sendo tocado na sua terra. A contaminação, a maldição está removida, e esse estado vai prosperar, esse estado vai ser referência, esse estado vai liberar a palavra profética sobre o Brasil. Terra, terra, escreve. O coração dos pais se converterão aos filhos, e o coração dos filhos se converterão aos pais. Toda palavra maldita, toda palavra liberada contra esse estado, que bloqueou, que resistiu ao que Deus tem para esse lugar, está quebrado. Na autoridade do nome de Jesus, a unção apostólica, a unção profética permeie todo esse lugar, e toque poderosamente essas vidas, e se alargue. Espírito que vem dos quatro cantos, vem sobre este lugar.
e começa a marcar homens e mulheres, jovens e crianças, e a voz profética vai ecoar pelos 4 cantos do Rio de Janeiro, e todos vão saber que há um Deus que faz o impossível, um Deus que não tem dificuldade, porque se levantará um povo que proclamará os feitos de Deus nesse lugar. Um povo debaixo do espírito de ousadia, debaixo da revelação do Espírito e debaixo da sabedoria divina, vai abrir a boca e não só vai proclamar a palavra, como vai ser confirmada com sinais, com prodígios, com curas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa reunião vai crescer muito. E não só porque você vai ser abençoado aqui. Porque Deus não quer só te abençoar, é muito pouco. Deus quer que você seja usado nessa unção de milagres. Por onde você for, você vai ver milagres acontecer através do seu testemunho, através da palavra que vai sair dos seus lábios. E você vai ficar muito agradecido a Deus, porque Deus não quer só curar você. Tem tanta gente perto de você que não tem a oportunidade que você tem, mas você vai vir nesse lugar. Você vai pegar o fogo e você vai incendiar. Em nome de Jesus, o vento do Espírito vai soprar sobre essa congregação. E o fogo que está aqui vai queimar no Rio de Janeiro. Meu irmão, tu aperta o cinto porque tu não sabe, tu não tem ideia da dimensão profética que tem esse lugar. Esse lugar nasceu debaixo de uma unção apostólica e profética. E tudo tem um tempo. E agora é tempo de voar. O inimigo tentou parar, mas não tem como parar. Não tem como parar. Amém? Essa noite, eu sei que todos nós precisamos, e o Pai quer curar, o Pai quer abençoar, é a vontade dEle. E quando nós nos reunimos e oramos com a convicção, Ele vai operar milagres que a gente nunca imaginou que fosse possível. Esses dias eu estava orando numa congregação e eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu comecei a orar, eu vi sair fogo das minhas mãos, só que o fogo entrava pelas veias das pessoas. Você já pensou essa visão de fogo entrando pelas veias da pessoa e indo pelo corpo inteiro? E teve gente que foi curada milagrosamente de doenças que anos e anos e anos. E eu sei que nessa noite muitos de vocês já estão sendo tocados pelo Espírito de Deus. Muitos de vocês nem vai chegar a hora da ministração, você já vai estar curado. Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus também por Ele ter me dado a oportunidade de trazer a minha esposa comigo. Ela tem sido uma pessoa incrível. Foi ela que foi usada por Deus para me ajudar num momento difícil. Eu já estava indo para o seminário católico, ia ser padre. Nada contra os padres, gente. Graças a Deus, fui católico por muitos anos e ajudei muito dentro da igreja. Mas Deus, um dia, dentro da igreja católica, Deus falou: seu chamado não é de padre. Eu estava me acabando de chorar debaixo de um quebrantamento. E eu fiquei em pânico, porque eu falei: meu Deus, quanto que eu critiquei pastores. E Deus me chamou dentro de uma igreja e disse: o seu chamado é de pastor. E eu amo casamento, sou apaixonado por casamento. É uma dádiva extraordinária. O único dom que Deus deu só para mim, o meu cônjuge, né? Então eu sou muito grato a Deus pela vida dela. E para aguentar um homem como eu, só ela mesma. Amém?
Então, essa noite, eu quero compartilhar com vocês algo que a gente tem compartilhado já por vários lugares. Deus, Ele responde às orações. Isso aqui é ponto pacífico, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas se você estiver, isso é importante, desesperado para buscar a vontade dEle, aquilo que Ele realmente quer, você vai entrar no sobrenatural de uma maneira muito mais intensa. Eu já quero adiantar uma coisa, que a ideia que a gente tem do sobrenatural muitas vezes não é a correta. Muitos têm a ideia que o sobrenatural é algo estrondoso, é algo espalhafatoso, e em muitas situações o sobrenatural é muito simples. O profeta Elias, quando estava fugindo de Jezabel, depois de vencer os profetas de Baal, ele entra numa caverna e ele estava esperando uma ação de Deus. E veio o terremoto e ele pensava que Deus estava no terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio a tempestade, veio o vendaval, ele achava que Deus estava naquilo, e Deus não estava. Mas quando soprou uma brisa bem suave, Deus estava nela. Meu irmão, você sabe que tem coisas que Deus vai começar tão simples, e se você entrar e acreditar, vai ampliar o leque, e você vai ver coisas maiores, porque Deus tem uma maneira de provar a gente. Deus vai mostrando um pouco, e se você se dispõe e obedece, Ele vai ampliando e vai aumentando a ação, e aí você vai ver coisas realmente extraordinárias. Então nós temos buscado uma disposição de orar como nunca. Eu tenho sentido, eu pensei que eu sabia alguma coisa de oração, e eu tenho percebido que não sei, e que a gente precisa compreender mais, principalmente a gente que quer ver milagres, sinais, o sobrenatural. A gente precisa aprender a orar com muito mais entrega, com muito mais confiança no Espírito de Deus, na palavra de Deus e no Senhor. Porque tudo começa com a entrega completa, total. Você aprender a se entregar a Deus a cada dia e saber que Deus, Ele não vai fazer se você não se render totalmente a Ele e confiar nele. Desse momento para frente, a oração vai se tornar prazerosa. A oração vai se tornar um estilo de vida para você. E você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Então, eu creio que esse toque poderoso vai acontecer essa noite, durante esse culto. Eu creio que já está acontecendo, né? Então, orar é a gente chamar a Deus para fazer o que o homem não dá conta, o que ele não consegue. Tem muitas coisas que a gente nem adianta tentar. E é necessário que, para a gente poder orar, a gente precisa de mais fé. Mais fé para jejuar, mais fé para orar. E por isso que esses cultos de milagre, eles são importantes, que você vai se edificando. E você vai recebendo palavras, ministrações, que vão consolidando a sua vida espiritual. E à medida que a gente vai entendendo que nós estamos determinados a entrar numa fé maior, então a gente vai recebendo muito mais revelação de Deus. A igreja primitiva, ela foi estabelecida em oração, e é interessante que ela continuou orando, e ela cresceu em tamanho e profundidade orando. Não parava, porque a gente muitas vezes ora por um período, mas a gente diminui, retrocede na oração. Isso não pode. A gente precisa sempre avançar. Você está buscando a Deus, você não pode retroceder aquilo que você já conquistou na sua vida de oração. Você no mínimo precisa manter, mas retroceder nunca. Porque tem coisas boas quando a gente persevera. E essa noite, eu creio que
para o milagre, a oração não pode ser centrada em nós. É interessante que aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 9, quando os discípulos entenderam que os milagres que Jesus fazia estava relacionado à vida de oração de Jesus. O Evangelho detalha muitas situações em que Jesus se retirava na madrugada para ficar sozinho, para gastar tempo em oração, em comunhão com o Pai. E os discípulos já tinham feito até muitas coisas, mas eles viram que ali tinha um segredo. E aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Os discípulos queriam aprender a orar, e eles pediram para que ele ensinasse ele, como João Batista ensinava os discípulos dele. E quando Jesus coloca essa estrutura de oração, que é mais uma escola de oração, a gente repete muitas vezes essa oração, mas na verdade não é para repeti-la, é um modelo, uma estrutura de ensinamento de como a gente deve orar. E as 3 primeiras coisas que Jesus ensina, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As 3 prioridades de Deus, as 3 maiores necessidades de Deus, que se a gente aprende a começar com elas, não tem nada impossível para acontecer na sua vida. Porque o que Deus mais necessita é que todos nós venhamos santificar o nome dele todo o tempo. A santidade de Deus é mais importante do que o reino e é mais importante do que a própria vontade dele. O céu, o tempo todo, serafins proclamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, 24 horas, claro, colocando na nossa cronologia, porque no céu não existe o Cronos, é a dimensão da eternidade. Mas eles estão incansáveis, proclamando a santidade de Deus. E o que Deus mais quer do seu povo na terra é que a santidade dele seja proclamada por cada um de nós. Que comecemos a adotar uma vida separada, consagrada, porque não tem como nós termos um relacionamento íntimo com Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Então nós que queremos andar no sobrenatural, nós precisamos aprender a santificar o nome de Deus. Onde o tempo todo, tudo que você tiver de oportunidade, você separar para Deus. Você dedicar a Deus. Você reconhecer Deus e não perder tempo com outras coisas. Então, quando nós começamos a aprender a suprir essa necessidade e depois entender que Ele quer que a gente ajude, coopere para que o reino avance. E a única maneira do reino avançar é com a cooperação. Deus, na sua soberania, Deus quis que o homem, que a mulher participasse desse projeto, que desenvolvesse esse trabalho junto com Ele, que possamos ligar e desligar com essa autoridade, com essa convicção. Então, nada é feito na terra sem oração. O trilho que move a mão de Deus na terra é a oração. E esse conceito precisa ser muito bem estabelecido e fixado em nossa mente, em nosso coração, que não tem nada para acontecer que seja feito sem que alguém ore em algum lugar. Então, você tem o marido que você fala, que você proclama, você tem a família que você professa, que você confessa, você tem a vida, você tem a igreja que você professa, que você fala.
Então, quando nós entendemos que da nossa boca há um poder que emana do nosso interior, e que esse poder ele pode realmente arrebentar com as cadeias do inferno, do pecado, da morte, nós começamos a ser um instrumento que vai quebrar o domínio, o controle do inimigo, e o reino vai expandindo. O governo de Deus vai expandindo, porque o que Deus quer é que o céu e a terra sejam uma coisa só. Então nós, quando começamos a proclamar que vem o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre este lugar, sobre o meu bairro, sobre o meu estado, o Brasil, as nações, nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Toda vontade de Deus já tem um sim no céu, mas é preciso que alguém na terra concorde com essa vontade para que as coisas se estabeleçam. Então o nosso papel é um papel poderoso, privilegiado, e nós não podemos nos envolver com tantas outras coisas e abrir nossa boca para falar o que não é agradável a Deus. Então eu tenho experimentado um pouquinho de despertamento na oração, e há algum tempo a gente tem conseguido orar nas madrugadas e orar com muita paixão. A princípio eu comecei orando de segunda a sexta, até um dia que Deus falou: por que você não ora no sábado e no domingo? E eu falei: já entendi. Eu já estava desconfiado que isso não estava certo, tirar folga em sábado e domingo, e aí engatei. Mas uma coisa, irmão, sem pretensão nenhuma, não é colocar pressão sobre a vida de ninguém, mas o que Deus faz de 4 a 6 horas da manhã, Deus não faz em nenhum outro horário do dia. Isso é porque você está orando de madrugada, não é não. É porque tem um segredo, tem um mistério que a gente precisa entrar nisso e dormir um pouco menos. Amém? Então, queridos, deixa só eu compartilhar algo aqui que é a mensagem dessa noite. Aí você fala: pastor, eu pensei que tu já estava pregando. Não, ainda não. Porque, na verdade, eu quero falar um pouco da mulher que experimentou um milagre, que eu quero usar como referência para chamar à existência os milagres que a gente precisa aqui nessa noite. Amém? Eu quero falar um pouquinho de Ana. Ana, eu não vou ler todo o capítulo 1 e metade do capítulo 2, é muito grande o texto, mas eu creio que a maioria aqui conhece o texto de 1 Samuel, e eu quero ler só 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 ao 5. 1 Samuel 1, do versículo 3 ao 5, quando fala do marido de Ana. Este homem, falando de Elcana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, a sua segunda mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, eu vou ler mais um pouquinho, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava
e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Ana, ela não podia ter filhos, e ela tinha o desejo, como qualquer outra mulher, de ter um filho, mas não podia. E é interessante que o fator que mais adiou Ana de fazer o que ela fez logo depois, de entrar num período de oração, de súplica intenso, era justamente o procedimento do marido dela. Elcana sempre dava porções dobradas para ela. E aquelas porções que eram dadas para Ana, de alguma maneira sossegava ela e confortava ela. Tem coisas na vida da gente que a gente sabe que precisa de um milagre, área do casamento, área financeira, alguma limitação que a gente tem na vida, mas em algumas situações, uma boa vida financeira te deixa um pouco acomodado. Mas Ana chegou um momento que ela começou a ser tão provocada por Penina, que Ana partiu para uma intensa oração, uma intensa súplica diante do Senhor. Mas até então, a necessidade de Ana era ter um filho. E pode ser que a tua necessidade seja uma necessidade parecida à de Ana. Uma necessidade pessoal. Uma necessidade que restringe ao seu âmbito pessoal. Mas de repente, Deus revela para Ana a necessidade dele. E a necessidade de Deus era ter um profeta. E a necessidade de Ana era ter um filho, para ser como qualquer uma outra das mulheres, para acabar com as provocações da sua oponente, Penina. E quando Ana, de repente, ela entende a necessidade de Deus, que antes da necessidade dela, deveria vir a necessidade de Deus, ela começa a entrar numa súplica como ela nunca fez. E eu quero dizer para você que o segredo do milagre é quando você coloca de lado as suas necessidades e você prioriza a necessidade de Deus. Irmãos, a gente escuta muitas orações e dá para saber a ênfase do coração dos irmãos. Quando você vê a pessoa orando pelas suas próprias coisas, pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios desejos, a gente sabe que é um tipo de oração egoísta, diante das necessidades de Deus. Então, quando Ana, ela muda, e ela diz: se o Senhor me der um filho, varão, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias da vida dele. Porque a necessidade dela era muito pequena, mas a necessidade de Deus era uma necessidade da nação. Um profeta para a nação, porque naqueles dias a palavra era muito rara. Deus precisava de uma voz profética para trazer cura para a nação. E quando ela muda a prioridade dela, ela começa a ver o milagre. Só que a gente percebe claramente uma coisa que a gente precisa fazer toda vez que você quer colocar a prioridade de Deus em primeiro lugar, você tem que estar disposto a sacrificar. Você precisa se separar para isso. Muita gente não está disposta a fazer sacrifício. Quando a gente quer muito que Deus faça algo na nossa vida, a gente precisa aprender a se separar um tempo para buscar a Deus. Amém? No versículo 9
do capítulo 1 de 1 Samuel. Nós vamos ver isso. Diz claramente: então, eu já estou em segunda, aí não vai, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então ele diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, depois que ela se separa da família, Elcana, Penina e os outros filhos voltam para a casa deles, nas montanhas de Efraim, e ela se dedica a suprir a necessidade de Deus. E isso mostra a intensidade do coração dela na oração, na súplica. Como que é diferente quando você se entrega completamente, internamente, com toda a sua alma, e que você não está preso a um tempo, você não está preocupado com coisas, mas você está focado na necessidade de Deus. Então tem muitas pessoas que humanamente a gente tem explicações e a gente tem demandas, tem coisas, mas eu já vi pessoas que pediram licença no serviço, pastor, tiraram uns dias de folga para buscar a Deus, para se consagrar a Deus, para jejuar, para gastar tempo na presença de Deus. Outros pedem um tempo de folga para descansar. Mas quando você coloca as prioridades de Deus em primeiro lugar, Deus não se esquece de você, porque você chama a atenção de Deus para você. E não tem como a sua vida ser mais a mesma coisa. Não tem como você viver mais do mesmo jeito. Porque uma vez que você chama a atenção de Deus, você vai viver experiências extraordinárias, sobrenaturais. E é tão bom a gente saber que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós temos esse despertar, porque você vê que ela se separa, e não é fácil você se separar da família, muitas situações a própria família nem entende. Mas isso também aconteceu com Jacó. Quando Jacó teve o nome dele mudado para Israel,
ele se afasta da família, dos filhos, e ele fica só com Deus. Jesus fazia a mesma coisa, ficava só com o Pai nas madrugadas, porque ele entendia a importância disso. Então nós precisamos aprender a nos separar para gastar tempo com Deus, porque tem coisas que Deus faz coletivamente, mas tem coisas que Deus quer só você e Ele. É no lugar secreto. Não olhe para a direita nem para a esquerda. E quando a gente começa a desenvolver esse nível de relacionamento, você vai entender a maneira como Deus age, e o que Deus quiser fazer, Deus sabe que pode contar com você. Deus pode enviar você aonde Ele quiser, porque tem pessoas que só você vai poder alcançá-las. Tem pessoas longe, que muitos podem tentarem libertá-lo e não conseguem, porque é através da sua vida que vai acontecer esse milagre. Então, há muitas coisas que não pode acontecer a menos que haja separação. Fala de consagração. Às vezes a gente até critica. Esse irmão ora demais, também não precisa de tudo isso. Agora é só igreja. Mas Deus está chamando nesses dias homens e mulheres que não fiquem querendo dormir demais, mas que gaste tempo se entregando à oração. Então essas orações vão começar a mudar não só a tua vida, mas vão começar a mudar a nação. Vai começar a mudar famílias inteiras. Porque essa é uma das maneiras que Deus age. Então você pode ter situações que tem tempo, que até você se acomodou. Você sabe que tem coisas na sua família, que você sabe, outras pessoas da igreja sabem, problemas crônicos, e que a gente até de alguma maneira já se acomodou com aquilo. Mas quando você é determinado, e eu creio que Deus tem uma maneira de te provocar, para você separar tempo, como você separou para vir aqui hoje. Começa a abrir o seu entendimento, e você começa a perceber o que você não percebia. O próprio Jacó que eu citei aqui, quando ele estava fugindo de Esaú, e ele dormiu ali ao relento, fazendo uma pedra de travesseiro, ele teve aquela experiência com Deus, de ver uma escada posta, ligando o céu e a terra, anjos de Deus subindo e descendo, e quando ele acorda, ele diz: esse lugar é Betel, esse lugar é casa de Deus, Deus estava aqui, ou Deus está aqui, e eu não percebia, eu não via. Então tem coisas que Deus quer que você disponha o coração para começar uma mudança transformadora na sua vida, na sua família. Alguém tem que pagar o preço. Não tem como acontecer nada sem que alguém pague o preço. E muitas vezes o preço é a sua vida, é a minha vida. A gente tem que se entregar completamente. Então no momento é difícil, mas depois você fica feliz. Você vê que Ana mesmo não dava nem para reconhecer ela depois do milagre. E ela nem sabia, gente, ela nem tinha tido contato ainda com Elcana, mas já tinha mudado dentro dela. O poder de Deus já tinha movido o espírito dela. E ela já saiu dali com a certeza do milagre. Então, eu acredito, Deus ama esse lugar. Deus ama essa cidade. E Deus não quer essa cidade na boca do povo negativamente.
E quem tem que profetizar e pagar um preço em oração para que a vontade de Deus se faça aqui somos nós. Então, à medida que a gente vai se unindo, é muito mais fácil. Tem coisas que eu sei que eu tenho que orar 10 horas de oração para poder acontecer. Mas se eu achar 9 irmãos que orem comigo, eu só preciso orar 1 hora, e cada um ora 1 hora, e 10 horas foi atingida. Jesus, com 12 anos de idade, Jesus estava pronto. Debateu com os sábios, os sacerdotes, os doutores. Durante 3 dias, Jesus impressionou aqueles homens da lei. Mas Jesus orou mais 18 anos para ter um ministério de 3 anos e meio. 18 anos de oração, orando por 3 anos e meio de ministério. Às vezes você está orando já tem um tempinho e você acha, meu Deus, não aconteceu nada ainda. Ainda não completou a cota. Continua. Ou então pega uns irmãos de fé aí que te ajude. Meu irmão, eu estou sentindo que eu preciso de mais gente para que a minha cota de oração, eu acho que é umas 1.500 horas de oração. Então eu vou pegar uns irmãos aqui para me ajudar. E de repente você vai ver em pouco tempo ser abreviado. Por isso que é importante a gente orar coletivamente. Quando você ora aqui com a congregação, coisas que você levaria meses, junto com eles aqui, é hoje mesmo. Amém? Hoje mesmo, a gente começa a ver a graça de Deus acontecer. Então, o caminho que o Pai quer que a gente desenvolva é um caminho de entrega e de confiança. Essa noite, eu sei que o céu está aberto aqui nesse lugar. Mas eu quero que você, primeiro, comece a perguntar para Ele qual é a necessidade dEle na sua vida. O que é que Ele quer que você priorize antes das suas necessidades. Porque a gente já sabe, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente começa a cuidar das necessidades de Deus, a primeira coisa que você sente é uma paz muito grande dentro de você. É uma confiança muito grande dentro de você, que você não precisa se desesperar, que você não precisa ficar preocupado, ansioso, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Aquelas pessoas que estão perto, Deus está cuidando. Eu estava compartilhando com os pastores, bem no início da minha conversão. Eu estava ajoelhado no meio do mato, orando pela minha família. E de repente eu ouvi a voz do Senhor dizendo: não precisa orar por eles, deles cuido eu. Trabalhe para mim. E naquele momento eu só tive uma atitude: agradecer, louvar, bendizer o nome dele. E num período de 6 meses a 1 ano, 55 pessoas da minha família se converteram. Pessoas que estavam arraigadas nas obras do inferno. Religiosos, extremo ao extremo. Ninguém tinha nenhuma certeza de que eles poderiam ser salvos. E milagrosamente Deus foi salvando. E eu não pedi mais do que a minha família, mas Deus me deu todos os amigos próximos da minha família. Quando a gente descia para a congregação, o pastor abria um sorriso de canto a canto, porque só a minha família e os amigos da minha família enchiam a congregação. Então era bom demais. Amém? Então, eu creio que hoje a tua vida faz parte desse projeto de fazer o que Ele realmente quer que seja feito aqui, as necessidades dEle. Então, o Rio de Janeiro está debaixo de uma nuvem, e tem gente orando por esse lugar, tem gente pagando um preço por esse lugar, e você vai ver o céu aberto, o céu rasgando,
e o Espírito de Deus movendo e ungindo e tocando, enchendo e fazendo realmente abrir-se um corredor de vida, de graça. Então, o que nós estamos profetizando não é só uma coisa momentânea. Tem uma eficácia na dimensão espiritual muito grande. Então, vai começar a destravar, porque é ordem. A palavra foi liberada. E nós estamos mantendo uma constância na oração. Nós estamos orando antes, durante e depois. Não deixe, porque tem gente que ora até o milagre acontecer. Quando o milagre acontece, ele baixa a guarda. Você precisa orar antes, durante e depois continuar orando mais ainda. Amém? Para não perder nada, para não perder nada mesmo. Então eu não quero me alongar muito, eu quero só que você entenda que Deus tem essa necessidade. E que eu creio que esse tempo chegou nessa igreja. Dela levantar o voo para coisas maiores. Então, não se preocupe com confusão, não se preocupe com agitação, porque isso é característica de quando a igreja está agindo na vontade de Deus. Pode ter certeza. Amém? Toda vez que Deus moveu na vida da igreja, o inferno também se move. Irmão, a gente estava vendo aqui a liberação de anjos, o céu se abrindo, mas o inferno também tem um propósito, de que a terra e o inferno sejam uma coisa só. E não por pessoas, que a gente ama pessoas, mas a confusão, ela engana as pessoas, por quê? Porque as pessoas obedecem e desobedecem ao mesmo tempo. Uma das características do espírito da confusão é que ele faz as pessoas honrarem e desonrarem, obedecer e desobedecer. É uma característica desse espírito, por isso que ele confunde. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa te honra, ela te desonra. Ao mesmo tempo que ela te obedece, ela te desobedece. Aí você fica confuso. Como é que é isso? Como é que uma pessoa ao mesmo tempo está fazendo as duas coisas? Mas graças a Deus, que sobre essa casa não vale encantamento e não vale a palavra de morte, não vale a palavra de destruição, não vale os encantamentos, enganos do maligno. Irmão, muitas pessoas aqui estão aqui, ó, e Deus está movendo o seu coração para você ser fiel com muito mais intensidade do que você tem sido até agora. Amém? É algo espontâneo, ninguém falou para você, mas você parece que está sendo impelido, algo está te levando, e você até com você mesmo, você está dizendo, eu quero ser mais fiel nas coisas de Deus, a igreja, a minha liderança, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser muito mais útil nas mãos de Deus. Esse ano eu não quero perder tempo, esse ano eu quero me dedicar mais, eu quero ganhar mais vidas. É verdade ou não é? Amém? Quantos têm sentido no coração esse despertar, que Deus está te levando a uma lealdade maior, a uma fidelidade maior? Isso é o Espírito de Deus que está fazendo, irmão. Não é coisa de homem, não. Isso é coisa do céu. Porque quando esse lugar foi estabelecido, essa casa foi estabelecida, ela tinha um fundamento, foi colocado um fundamento. E você sabe o que é que determina o fruto de uma árvore? É a raiz. Se a raiz é boa, o fruto é bom. E quando a raiz é boa, não vai ter nada que impeça a frutificação. Pode vir até dificuldade, pode até soprar, vento contrário. Mas eu sei, desde que eu coloquei os pés aqui, que nós estamos num momento de divisor de água nessa igreja. Olha, essa igreja chegou até aqui,
deu uma chacoalhada, aí a pessoa pensa, meu Deus, por que chacoalhou? Porque Deus sempre quer nos dar uma maturidade, uma experiência para coisas maiores. Amém? Olha, nós vamos agradecer. Vai chegar um momento que você vai dizer, bendita dificuldade. Eu passei por isso e no momento eu era muito amargo, era muito dolorido, mas depois eu falei assim, glória a Deus pelo que eu passei. Como que me ajudou? Eu encontrei uma pessoa e ela estava assim surpresa com o que estava acontecendo nas nossas vidas, e eu tive que falar para ela, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que foi por sua causa que tudo isso aconteceu. Ela regalou o olho assim, eu digo, cada vez que eu pensava em você, eu me energizava para superar limites. Porque pense numa pessoa que humilhou a gente. Pense numa pessoa que tentou destruir a gente. Mas toda vez que eu pensava nela, eu não amaldiçoava ela não. Mas eu me energizava e dizia, o Senhor é a minha rocha. E quando eu falei isso, a pessoa chega e se assustou assim, porque ela acha que nunca pensou que eu ia falar aquilo. Mas quantas coisas Deus usa, e situações, tribulações, sofrimento, são matéria-prima. Nós temos que ter gozo, alegria, para poder usar essas coisas, para crescer, amadurecer e poder engrandecer o nome do Senhor.